Você que veio aqui esta manhã, seja muito bem-vindo. A você que nos assiste também pela internet, seja muito bem-vindo e tenha uma certeza, Deus trouxe você aqui por um propósito. Deus colocou você aí na internet para nos assistir esta manhã por um propósito. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, e deixa aí aberto por enquanto, nós não vamos ler ainda, tá? Essa é uma história bastante conhecida e eu queria trazer algumas reflexões a respeito dessa história para a nossa vida prática. Eu vou convidar aqui dois amigos meus para vir aqui, o irmão Joaquim e o irmão Edvan. Deixa aí a sua Bíblia no livro aberto de Êxodo 14, tá? Você vai já entender por que eu chamei aqui na frente. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Eu acho que não. Acho que não tem nem pilha aqui, deixa eu ver. Se não estiver funcionando, pode passar aí para mim quando eu falar passar, tá? Deixa eu só testar aqui. Mais uma vez. Deixa aí, daqui a pouco passa para mim. Essa mensagem tem que ver com o seguinte: o povo de Deus passou aproximadamente, essa foto aí relata sobre a travessia no deserto, né? A travessia do Mar Vermelho. O povo judeu, o povo hebreu, passou aproximadamente, segundo os relatos bíblicos, entre 400 a 430 anos presos no Egito, sendo escravos, logo depois que perderam os privilégios da época de José. E aí então eles saem da terra prometida, saem do Egito, rumam à terra que Deus os daria, que mana leite e mel. Ali o irmão Joaquim está com o Egito. Qual o paralelo que nós temos que entender? Na nossa vida cristã, assim como o povo hebreu saiu do Egito para a terra prometida, na nossa vida espiritual também nós fazemos uma caminhada rumo do nosso Egito que nós estamos vivendo, rumo a Jerusalém, que esse é o fim que nós, como cristãos, almejamos, né? Ou o início de tudo, né? Novamente, quando nós, pela fé e pelo sacrifício de Jesus na cruz, chegaremos um dia aí, nem que seja aos frangalhos, na Canaã Celestial. Quem quer um dia estar no céu, levanta a mão e diga amém, bem alto aí. Amém. Louvado seja Deus por isso, pode sentar lá, irmãos. Mas uma coisa que às vezes não compreendemos a respeito dessa questão, desse processo da nossa caminhada. Eu não nasci na igreja adventista. Tenho aí, se não me falha a memória, eu me batizei no final de 2011. Não vou lembrar agora o certo, mas tem mais de 10 anos. E dentro dessa trajetória, dessa caminhada, eu já tive muitos problemas, já tive que lidar com muitas situações. Passa para mim, por favor, um slide aí. E o que eu quero que você compreenda nesta manhã, pode passar, pode ir passando. Aí é o Egito, e aí é uma caminhada segundo um quadro que a escritora norte-americana, uma vez foi pintado por ela, segundo as... tá. Obrigado. A caminhada rumo ao céu, o que nós temos que compreender a respeito desse contexto da caminhada rumo ao céu é o seguinte: algumas perguntas que nós temos que responder. Primeiro, de onde nós estamos? Segundo, até onde nós queremos chegar e que caminhos nós devemos seguir. E uma outra coisa que nós precisamos compreender a respeito dessa questão é o seguinte, irmãos, que muitas vezes dentro dos caminhos que nós iremos seguir nesta caminhada, de onde nós estamos agora até o céu, nós encontraremos o que, irmãos? Eu quero a participação de vocês nesta manhã. Lutas e dificuldades, né? Eu sempre brinco dizendo o seguinte, tem uma frase contemporânea que diz assim: dizem que às vezes Deus dá as suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Eu sempre brinco dizendo que às vezes eu acho que Deus me confundiu com Rambo. Porque nos últimos anos tem sido algumas lutas, alguns problemas, mas sempre colocando Deus na frente e confiando que Ele está no controle, amém? E nesse contexto nós vamos ter sim, nessa caminhada, muitas lutas e muitas dificuldades. Abra sua Bíblia aí então, no livro de Êxodo, aquele que não abriu ainda, 14. Nós vamos acompanhar a narrativa bíblica dessa história, muito interessante, com muitas coisas que nós podemos aprender para a nossa vida cristã e para nós seguirmos adiante. A partir do versículo 1, antes de nós lermos, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, assim como as canções que nós cantamos, nós louvamos o Teu nome nesta manhã e queremos dizer de uma forma bem clara, Senhor, que no Teu nome há poder. Por isso nós Te louvamos, agradecemos porque já Te adoramos através dos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos louvores, mas neste momento, Senhor, nós queremos continuar Te adorando através da nossa reverência. O Senhor nos trouxe aqui esta manhã, Te louvamos por isso.
e que essa mensagem, Senhor, possa trazer aos nossos corações a paz, a esperança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos, pedimos também que Tu estejas com os nossos amigos que estão aí na internet, porque o Senhor tem um propósito especial na vida deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar o relato bíblico então, diz assim: Disse o Senhor a quem, irmãos? A Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Vamos tentar entender então essa situação aí. Deus retira o povo, após eles clamarem muito, os retira do Egito, depois de muitas coisas terem acontecido ali, e aí então os leva numa trajetória até este local, onde é essa terra prometida. Porém, antes de chegar nesse local, no versículo 2, Deus pede que eles se acampem em frente a esse local que tem o nome de Pi-Hairot. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar desse lugar. Esse aqui é mais ou menos como se encontra lá o local. Mas para nós compreendermos, na época, o Mar Vermelho, olha só a situação que o povo hebreu se encontrava naquele momento. Atrás ficava o Egito, à frente estava o mar, e aonde Deus pediu que o povo acampasse e ficasse esperando as novas ordens dele, simplesmente era um local onde do lado havia a Península Arábica e do outro lado a Península África. Era cercado por montanhas e vales, ou seja, à frente não tinha como ir porque eles não tinham barcos, atrás não podiam voltar porque senão voltariam para o Egito, e agora se encontram no meio de um desfiladeiro, literalmente de um desfiladeiro, numa situação que eles não compreendiam e não entendiam e não estavam conseguindo assimilar o que Deus estava querendo passar para eles naquele momento. E aí vamos continuar então a narrativa bíblica. Vamos lá. Uma coisa para nós entendermos. Você sabe o que significa Pi-Hairot? Simplesmente o que está escrito aí embaixo. Qual o nome? Sem saída. Parece que Deus os tinha levado a um beco sem saída, porque não tinha como eles atravessarem, humanamente falando, aquele local ou se libertarem daquela situação que eles estavam enfrentando. Vamos acompanhar, verso 3 aí. Acompanhe a narrativa da sua Bíblia no verso 3. Vamos entendendo um pouco mais a respeito. Versículo 3 diz o seguinte: Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Em outras traduções aí, estão amedrontados, estão aí atiçados, afrontados, entrelaçados, estão numa situação complicada. Deus dizendo que o faraó iria pensar que naquela situação Deus os tinha levado a um local onde eles estariam num local perdidos. Olha só que interessante. Quantas vezes na nossa trajetória nós olhamos para a nossa vida e pensamos que estamos embaraçados e que o deserto nos cercou, sem rumo, perdidos no deserto. Você já se encontrou algum momento nessa situação na sua vida? Literalmente sem rumo, perdido, sem saber como tomar a decisão ou como lidar com aquela situação que você está enfrentando? Você já se deparou com essa situação? E naquele momento o povo hebreu se encontrava nessa situação, na sua trajetória, na sua caminhada, no seu processo de caminhada até a tão famosa e tão sonhada terra prometida. Eles tinham enfrentado muitas dificuldades no Egito, mas já no meio do caminho, no meio do processo, aparece uma situação complicada, e ali Deus nos faz entender que o faraó pensaria que nós estaríamos numa situação, eles estariam nessa situação, embaraçados, sem saber como lidar com a situação. E em muitos aspectos da nossa vida, quando nós lidamos com algumas situações no dia a dia, em muitos momentos você se encontra literalmente como esse povo, numa situação embaraçosa, num momento em que você olha para frente, para trás e para os lados e não encontra uma saída, uma solução, uma libertação, uma forma de poder se livrar daquela situação. E talvez eu esteja falando para alguém esta manhã que se encontra numa situação em que te embaraça, num problema que tem limitado as suas forças, a sua fé. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que essa situação, esse problema que você está enfrentando tem restringido a sua vida, algo que você luta há muitos anos para se livrar e não consegue. Eu quero dizer para você esta manhã, para você que nos assiste também, com todo o amor do mundo do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem é para você, meu irmão.
E eu quero começar esta mensagem dessa manhã dizendo uma coisa para você. Também algo que talvez puxe você para trás. Você tenta prosseguir, mas parece que tem sempre algo puxando para você para trás. Eu quero dizer para você esta manhã o seguinte. Nós vamos repetir daqui a pouco uma frase. Mas eu quero que você pense o seguinte, que por piores e mais difíceis que sejam as lutas na sua vida, o Senhor está com a sua boa mão dele na sua vida, assim como esteve com a sua boa mão com aquele povo que saiu do Egito, para a terra prometida. Amém? Entenda o seguinte, da mesma forma que Deus esteve com a boa mão nas dificuldades com aquele povo, o Senhor está também com a sua mão, está no controle da sua vida. Eu vou pedir para que você nesse momento reflita internamente para você. Deus, vamos lá? Esse foi um treinamento, vamos lá. Deus está no controle da minha vida. Vamos falar mais alto agora. Deus está no controle da minha vida. Que você continue com esse pensamento durante todo esse sermão e durante todos os problemas que você enfrentar na sua vida, amém? Vamos continuar então a respeito desse assunto. O versículo 4 até o versículo 9 agora. Vamos acompanhar a narrativa do 4 até o versículo 9. Diz assim: endurecerei o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do Faraó e os seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E o versículo 6: e aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. A narrativa bíblica aqui está nos dizendo que por algum motivo específico, Deus fez o que com o coração do Faraó? Endureceu. E ali então a narrativa continua dizendo que o Faraó, no versículo 5, cai em si e percebe o que tinha feito. Parafraseando, é como se ele dissesse assim: o que nós fizemos? A única mão escrava que nós tínhamos, a única força que nós tínhamos para nos ajudar a crescer, nós deixamos ir livremente. E aí a Bíblia diz que ele pega ali, reúne a maior força, sua maior infantaria, e sai ao encontro novamente do povo hebreu para recapturá-los, para trazê-los, nem que fosse a força. Quem sabe ali alguns morreriam, certamente. E aí uma coisa para nós compreendermos, que muitas vezes fica difícil de entender a forma como Deus age. Às vezes, coisas ruins acontecem em nossa vida, irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Eu sei que é difícil compreender isso em muitos aspectos, mas Deus estava permitindo que aquele exército perseguisse novamente o seu povo, para que o nome dele fosse glorificado. Nós vamos entender um pouco mais isso à frente, para que você possa compreender isso de forma mais clara. Mas vamos avançar. Eu quero que você continue compreendendo que Deus está conduzindo a sua vida. Um historiador norte-americano diz o seguinte, que isso está na Bíblia também, que o Deus poderia ter conduzido aquele povo por um caminho mais fácil, sim ou não? Sim, e tinha um caminho mais fácil, teoricamente, que era um caminho que passava pelas terras dos filisteus. Porém, na Bíblia, Deus diz que se aquele povo tivesse passado por aquele caminho e visse as dificuldades, hoje nós vimos na lição ali, que os espias que estavam um pouco mais preparados, quando viram lá as adversidades, dos 12, quantos voltaram reclamando? 10. Só 2 confiavam que Deus os daria a terra prometida. E por mais que eles talvez quisessem um caminho fácil, Deus os estava conduzindo por um caminho que muitas vezes é o mesmo caminho da nossa vida. É um caminho cheio de dificuldades. Nesse processo, até nós chegarmos no céu, irmãos, Deus vai nos conduzir, queira você ou não, por um caminho cheio de dificuldades. E louvado seja Deus por isso, porque Ele está conduzindo a sua vida, está no controle, ainda que seja um caminho cheio de dificuldades. Uma coisa que nós precisamos compreender também, que nessa trajetória do nosso caminho, da onde nós estamos vivendo até o céu, Deus vai nos conduzir por um caminho também cheio de quê, irmãos? Problemas. Mas aí nós entendemos que há um propósito nisso tudo, e eu gosto muito de um sermão
do Billy Graham, que ele diz assim, que tudo que Deus faz e tudo que Deus permite tem propósito. E na vida dos hebreus, naquele momento, também, o que Deus estava permitindo acontecer, tinha um propósito muito grande. E na sua vida, também, se Deus está permitindo que você passe por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma coisa difícil na sua vida, é porque Ele tem um propósito muito grande nisso tudo, amém? Vamos continuar entendendo um pouco mais a respeito dessa questão. Vamos passar aqui. E aqui uma coisa interessante a respeito, que muitas vezes isso gera uma dúvida a respeito dos irmãos. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, parece que Deus estava fazendo de propósito para que o Faraó não voltasse atrás, não é verdade? Mas não é isso que acontece. Segundo o estudo Andrews, diz que seja o que for que endureceu o coração do Faraó, ou o que isso signifique, está claro que Deus não destrói o poder do Faraó de decidir em suas ações. Deus tinha permitido que o Faraó decidisse, por vontade própria, libertar o povo hebreu. Porém, todas as vezes que Moisés falava, liberta o meu povo, o Faraó ia lá e dizia que não libertava. Então Deus teve que usar, de certa forma, da força para que o Faraó entendesse quem é que era Deus. Mas vamos entender mais. Ou seja, o Faraó já havia colocado em seu coração não atender a qualquer manifestação divina. Ao rejeitar os apelos e evidências divinas, Faraó endureceu cada vez mais o seu coração. Ou seja, para quem decidiu rejeitar a Deus, cada apelo dele aumenta o endurecimento. É a questão do livre-arbítrio. Deus não nos obriga a aceitá-lo. Ele não muda o nosso coração à força. Para quem não quer crer, nenhuma evidência do universo será suficiente. Deus tinha feito milagres, tinha usado as pragas, tinha mostrado o seu poder, mas nenhum poder do universo mudava o coração desse homem. Ele já tinha decidido no coração dele a rejeitar os apelos de Deus. E em muitos aspectos isso pode nos ser uma advertência também para o que nós temos enfrentado, para o que nós estamos lidando. Tome cuidado para que você também não endureça o seu coração aos apelos de Deus. Tome cuidado para que você não esteja indo para o meio caminho, no caminho do Faraó, de duvidar das coisas de Deus e endurecer o seu coração quanto à voz do Senhor. Vamos continuar então? Então o Faraó tinha ido ao encontro do povo de Deus. O Faraó tinha ido para ou tomar o povo pela força ou exterminar aquele problema de uma vez. E aí sabe o que acontece no versículo 10? Vamos acompanhar a narrativa mais uma vez, deixa eu só ver aqui. Mais um texto ainda a respeito dessa questão. A escritora norte-americana, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte: Deus, em sua providência, trouxe os hebreus a perto das montanhas diante do mar, para que pudesse o que, irmãos? Manifestar o que? Seu poder no livramento deles, e humilhar de maneira extraordinária o orgulho de seus opressores. Ele os poderia ter salvo de qualquer outro modo, mas escolheu este, a fim de que lhes provar a fé e fortalecer a confiança nele. Deus podia ter salvo o seu povo de qualquer outro jeito, mas decidiu os levar por um caminho mais difícil, por um caminho cheio de problemas, para que eles pudessem fortalecer a sua fé e a sua confiança no Senhor. Uma pergunta para nós refletirmos nesta manhã: diante dos problemas e das adversidades que você tem enfrentado, você tem se sentido fortalecido? Você tem confiado em Deus ainda assim diante das adversidades? Ou às vezes a fé desfalece um pouco? Vamos entender um pouco mais o que acontece nessa trajetória. Versículo 10 já começa dizendo o seguinte: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Eu fico imaginando a cena. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Imagina, vamos falar um pouco aqui. Imagine a cena. Aquele monte de carro, aquele exército que era um dos maiores exércitos daquela época, vindo ao encontro de um povo que era totalmente desprovido, despreparado no sentido de armas bélicas para um enfrentamento militar. E ali eles vinham com toda a fúria, com toda a sua ira. A Bíblia faz questão de relatar numa palavra bem clara que eles ficaram com o quê? Muito temeram, apavorados ficaram. Só que eles fizeram uma coisa que muitas vezes, diante do problema que nós enfrentamos, a gente esquece de fazer, uma coisa tão simples, porém a gente às vezes esquece de fazer. Eles clamaram a quem? A Deus. Eles clamaram a Deus. E aí uma coisa para você entender, irmãos: diante da adversidade,
quando a sua trajetória até a Nova Jerusalém, até a Canaã Celestial, você enfrentar dificuldades, ou um problema que você estiver enfrentando, clame ao Senhor, dobre os joelhos e ore, e deixe que Deus esteja no controle das coisas. Então é bem claro para a gente compreender, hoje é dia de clamar para que o Senhor defina o rumo da sua vida. Quem tem que definir o rumo da sua vida, irmão, não é o inimigo. Não permita que o inimigo defina o rumo da sua vida. Não permita que as circunstâncias que te cercam, os problemas, as dificuldades definam o rumo da sua vida. Quem tem que definir o rumo da sua vida é quem, irmãos? É Deus. Foi Deus que trouxe você até a metade do caminho. E foi Deus que disse que o levaria para um local onde mana leite e mel. E Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Então, continue confiando, não duvide do Senhor. Mas aí agora acontece uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Versículo 11, olha só o que acontece. Disseram a Moisés: será que não há no Egito sepulcros para que nos tiraste de lá? Por que tu nos tiraste de lá para que morramos aqui no deserto? Por que não trastastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Bom, aqui entra uma coisa que o ser humano é especialista em fazer: a dubiedade, as dúvidas e as murmurações. No primeiro momento eu me encontro clamando ao Senhor, mas aí a situação muda, os medos acontecem, os problemas chegam, e aí aonde estava a confiança de clamar no Senhor, agora o que eu passo a fazer? Eu duvido, eu murmuro, eu questiono, e aí eu começo a duvidar de todo o processo de que Deus tinha me trazido até aquele momento. E algumas coisas consideráveis a respeito dessa situação para nós entendermos. Primeira coisa, ou nós acreditamos no Senhor, na nossa trajetória daqui para frente, ou decidimos que é melhor voltar atrás e viver a vida como era antes. A decisão é sua. Qual é a decisão que você quer tomar diante do problema que você está enfrentando? Você quer decidir continuar confiando no Senhor Deus Todo-Poderoso? Ou você quer voltar para trás, como os israelitas estavam prestes a fazer, porque pelo menos lá eles não estavam prestes a morrer? A pergunta é bem simples, a resposta é mais simples ainda, irmãos. De uma forma bem clara, eu quero dizer para vocês esta manhã: nunca olhe para trás. A escritora norte-americana diz num texto muito conhecido a respeito dessa questão que nós podemos usar em eventos finais, ela diz assim: nada temos a temer ao futuro, a menos que não nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido aonde? No passado. Se nós olhássemos para toda a forma como Deus tem conduzido a nossa vida, nós não vamos ter medo do que vai acontecer no futuro. Se nós olharmos para a forma como Deus tem conduzido a nossa vida desde da sua aceitação a Jesus Cristo, desde o seu batismo, desde a sua caminhada, está enfrentando problemas, está enfrentando dificuldades, mas se você olhar sempre para a forma como Deus tem cuidado, tem lidado da sua vida, para a forma como Deus tem agido na sua vida, você não vai ter motivos para temer quanto ao futuro. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. Então, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, não esqueça a forma como Deus tem conduzido a sua vida. Diante dos problemas que você está enfrentando, não esqueça a forma de como Deus tem conduzido os seus problemas. Vamos entender aqui. Sabe quem foi uma mulher que olhou para trás e deu tudo errado? Vocês conhecem a história da mulher de Ló? Saíram de Sodoma e Gomorra porque Deus tinha mandado, mas a única que fez o favor de olhar para trás foi ela. E aí sabe o que aconteceu? A mulher de Ló tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Se você não quer ficar endurecido e paralisado pelo pecado, ouça Jesus e desapegue-se desse mundo perdido. Lembre-se da mulher de Ló. Entre outras palavras, irmão, o que Deus quer nos dizer esta manhã é: não olhe para trás. Às vezes a gente faz igual os hebreus aqui, e o interessante é que eles fazem aqui uma interpelação complicada, porque eles falam assim: por que nos tiraste do Egito? Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem tirou os hebreus do Egito? Foi Deus ou foi Moisés? Foi Deus. Quem foi? Foi Deus. Eles não estavam duvidando de Moisés, eles estavam duvidando de Deus. Eles não estavam murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra Deus.
E em muitos aspectos nós nos assimilamos muito a esse povo, porque no primeiro problema, na primeira oportunidade, na primeira situação difícil na nossa vida, a nossa primeira escolha é questionar, é murmurar, é duvidar, é colocar um monte de problemas na frente ao invés de colocarmos o Senhor dos Exércitos. Versículo 12 diz uma coisa interessante também para nós entendermos. Vamos lá. Antes de lermos o versículo 12, irmãos, já ouviu aquela história do muro? Não fique em cima do muro. Como é que é isso, Anderson? Ora eu estou clamando a Deus, minha vida está tudo certo. Primeiro problema, eu começo a murmurar. Não, mas está tudo certo agora. Segundo problema, já começa a murmurar de novo. Não fique em cima do muro. Deus te chamou para fazer essa caminhada na certeza de que, independente do problema ou da situação que você vai estar enfrentando, Ele estará com sua boa mão, cuidando e tomando de conta, amém? Você tem que confiar, tem que acreditar. Vamos avançar. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja como a expectativa muda de acordo com as dificuldades. Aquele povo que agora, quando tinha saído do Egito, rumo a Canaã terrestre, tinha uma visão de um lugar onde manava leite e mel. Com a primeira dificuldade mais pesada, a sua primeira visão, a sua primeira certeza de que eles morreriam aonde? No deserto. E talvez eu esteja falando para alguém aqui esta manhã que há muito tempo tem enfrentado um deserto difícil na sua vida, uma situação complicada, um problema difícil de lidar. E quando você olha para essa situação, você simplesmente acha que vai morrer naquele deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te trouxe até aqui para que você sucumba no deserto. Amém? Deus não te trouxe até aqui no momento, até o meio da sua trajetória para que você desista ou para que você sucumba no deserto. Ele vai te dar suporte para que você evolua e saia do deserto mais forte, mais confiante. E aí você talvez olhe assim para mim e tem uma frase que muitos pregadores usam, que deserto não é lugar de sofrimento, é lugar de aprendizado. E eu gosto de pensar muito nisso, sabe por quê? Vamos lá. Eu gosto, primeiro, pela história de Moisés. Moisés passou aproximadamente 40 anos no deserto, depois de ter saído do Egito, se preparando, sendo moldado por Deus para uma missão que Deus faria através dele. 40 anos, irmãos. E às vezes a gente passa um problema por um dia, um problema 2 dias, uma semana, 1 mês, 3 meses, e a gente já acha que vai morrer no deserto. Uma outra situação interessante, Elias estava enfrentando um problema muito sério ali na região dele, e aí então Deus pede para que ele vá para o riacho de Querite, para que ele pudesse ficar ali um determinado intervalo de tempo, se eu não me engano, aproximadamente 3 anos e meio, um pouco mais tempo, e ali ele era alimentado, sustentado, mas aquela agonia de saber o que ia acontecer, fez com que Elias pedisse até a morte. E Querite, no hebraico, quer dizer cortado no tamanho certo. Deus estava preparando Elias para um evento muito maior que ele teria que passar. Ele estava sendo cortado, moldado, colocado no tamanho certo. E aí um exemplo maior que nós podemos ter a respeito da questão de quando nós passamos por um deserto, Jesus passou 40 dias no deserto também, sendo tentado de todas as formas pelo inimigo. E no final de lá, ele saiu muito mais fortalecido pelo poder de Deus para a missão que ele havia de cumprir. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sucumba diante da situação que você está passando. Não desista daquilo que você tem vivido todos os dias, da fé, da certeza de que Jesus te trouxe a este caminho por um propósito muito maior. Não desista da caminhada cristã. Eu acho que eu tenho, esses dias eu estava fazendo uma somativa de conhecidos da época que eu entrei na igreja, pessoas que eram muito mais tempo de igreja adventista do 7º dia do que eu, que infelizmente por algum problema, por algum motivo, hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Porque em um determinado momento eles sucumbiram no deserto, porque em um determinado momento eles olharam para trás e decidiram que era melhor viver a vida de antes. Não faça isso, meu irmão. Continue a sua caminhada. Não permita que as pressões do colégio, da faculdade, da sua escola, do seu trabalho, do seu meio social,
o tirem do caminho da caminhada até o céu. Amém? Vamos lá, vamos avançar. Deixa eu ver o que diz aqui. Um texto da escritora norte-americana Ellen White diz assim: a grande lição ensinada aqui é que para todos os tempos, frequentemente, a vida cristã é assediada de quê, irmãos? De perigos. E o dever parece de cumprir-se difícil. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós, e atrás o cativeiro ou a morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente: o que, irmãos? Avante. Devemos obedecer a esta ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés. Os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou se duvida. Deus está dizendo para você, irmão, para de ter dúvida, para de querer entender como que Deus vai fazer com que você chegue lá no final. Isso aí é com Deus. O que você tem que fazer diante da prova, dos obstáculos e das provações, é confiar no Senhor Todo-Poderoso. E o meio certo, a forma correta, Ele vai prover. Continue confiando no Senhor. Vamos avançar então. E agora nós partimos aqui para o versículo 13. Antes de nós irmos para o versículo 13, irmãos, grave bem essa frase. Se você está passando por um deserto na sua vida. Todo deserto é o que, irmãos? Temporário. Mas as promessas de Deus são eternas. Se você está passando por uma coisa difícil na sua vida, entenda, todo deserto é temporário. Isso vai passar. Em um momento ou outro vai passar. Mas a promessa de Deus de você ir para um lugar, para uma terra melhor, para viver uma vida ao lado do nosso Senhor, ela é eterna. Isso não vai passar. Então continue confiando no Senhor. Versículo 13. Olha só a resposta de Moisés, de alguém que tem o Espírito do Senhor no seu coração, de alguém que confia no Senhor de todo o seu coração. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês voltarão a ver. Diante da maior dificuldade que eles estavam enfrentando ali, sabe qual foi a resposta de Moisés? Não temas. E sabe quantas vezes essa palavrinha aí aparece na Bíblia, irmão? Você já parou para tentar imaginar quantas vezes Deus faz questão de dizer para você não temer, você não precisar temer? Aproximadamente 366 vezes essa palavra aparece na Bíblia. A mais conhecida, creio que seja Isaías 41:10, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas o Senhor está falando para você esta manhã o mesmo que Ele falou para os hebreus naquele dia: não temam, hoje vocês vão ver o livramento que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Quando nós clamamos a Deus, quando nós confiamos no Senhor, o livramento é com Ele, irmãos. É aí que os milagres acontecem. E o Senhor fez o livramento que era necessário na vida daquele povo. Vamos acompanhar um pouco mais. Agora nós vamos para o versículo 14. E aqui é uma coisa para você gravar também de todo o seu coração. O Senhor pelejará por vós, e vós se calareis. Nós precisamos entender algumas coisas interessantes. Precisamos compreender e entender que no deserto nós não estamos sozinhos nem abandonados. A mão do Senhor continua sobre a nossa cabeça. Se você pegar os relatos bíblicos, você percebe que nem uma sandália dos cidadãos se gastava. De dia o Senhor os protegia com a nuvem. À noite o Senhor estava lá também os protegendo. Nada, enquanto eles confiassem no Senhor, aconteceria com o povo de Israel. A mão do Senhor está sobre sua cabeça, ainda que você se encontre no deserto. Vamos acompanhar? Vamos entender um pouco mais? O Senhor pelejará por nós. E ao invés, então, irmão, de você ficar duvidando, questionando, murmurando os planos de Deus, diante daquilo que você está enfrentando, eu quero que você repita uma coisa agora, vamos treinar aqui também. O Senhor pelejará por nós. Vamos lá? O Senhor pelejará por nós. Vamos de novo. O Senhor pelejará por nós. Diante da adversidade que você estiver enfrentando, diante do momento difícil, qualquer que seja, que você esteja passando, tenha isso em mente, o Senhor está pelejando por você. Amém?
Você não está sozinho, nunca esteve sozinho, na verdade, porque o Senhor continua pelejando por você. Vamos partir para o final. Vamos ver aqui. Vamos lá. Antes de lermos esse texto, versículo 15. Vamos só até o verso 16, tá, gente? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que o que, irmãos? Marchem. A resposta de Deus foi tão simples para o problema. O povo não tinha clamado? Versículo 10 diz que eles tinham clamado, né? Agora vem a resposta de Deus: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Nada, irmãos, não existe nada mais importante na vida de um cristão do que a determinação de marchar e vencer o deserto em nome de Deus. Deus está lhe dando autoridade pelo seu poder, pela sua fé, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, de você marchar em cima do seu problema. Se você está enfrentando uma depressão, um problema difícil, levante dessa cama em nome de Jesus e diga para o Senhor assim: eu marcharei em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou me libertar disso em nome do Senhor dos Exércitos. Se você está enfrentando um problema financeiro, uma situação difícil ou qualquer outra coisa que esteja atrapalhando o seu relacionamento com Deus, Deus só está te pedindo uma coisa, irmão: marche, avance, confie no Senhor, que Ele vai providenciar o milagre. Amém? Vamos para o último versículo, para o penúltimo versículo dessa manhã. Versículo 16 diz assim: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar seco. Patriarcas e Profetas diz assim, para nós irmos para o final: foi pelo que, irmãos? Pelo quê? Que passaram o mar vermelho como por terra seca, descendo em marcha para a própria água, mostraram que acreditavam na palavra de Deus, conforme fora prometida por Moisés. Fizeram tudo o que estava em seu poder, e então o poderoso Israel dividiu o mar, a fim de preparar um caminho para os seus pés. Eles estavam tremendo de medo, clamaram ao Senhor, tiveram o seu momento de dúvida, mas quando o Senhor pediu para que eles marchassem, eles não tiveram receio e continuaram confiando que o Senhor providenciaria o milagre. E o Senhor providenciou o milagre. E Ele abriu o mar vermelho no meio, para que você entenda o seguinte, para nós irmos no final. Pode abrir só o caminho do áudio aí para mim, por favor, para tocar o áudiozinho aí dessa música, para nós encerrarmos essa mensagem. Deus está nos falando esta manhã que não há nada impossível para Ele na sua vida. Esta é a fé que nos faz vencer qualquer obstáculo e qualquer deserto. Se for preciso, diante do seu problema, diante da sua adversidade, na trajetória da sua caminhada, Deus vai abrir o mar para você. Se for necessário, Ele vai abrir o mar para você. Se você está precisando resolver as suas situações com Deus e confiar mais, Ele está dizendo para você esta manhã que, se preciso for, Ele vai abrir o mar para você. E aí, sabe como é que termina essa história? Versículo 31 do mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente. O versículo 31 diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercia sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e Moisés, e em seu servo. Um povo que estava com medo, que ainda estava aprendendo a confiar em Deus, diante daquela adversidade. Quando entendeu quem era o Senhor, confiou nele e saiu de lá com a sua fé renovada e confiada no Senhor. E esta manhã o meu convite para você, para o ano que está se encerrando, mas para o próximo ano que ainda virá, que você possa ter a sua fé reavivada no Senhor, para que você possa sair daqui desta manhã com a sua fé restaurada, confiando mais no Senhor, com a sua fé abençoada, na certeza de que Ele vai guiar os seus passos na sua trajetória do Egito, que é o que nós estamos enfrentando. Nós estamos no meio do caminho, irmãos, eu diria que um pouco até mais, mas nós estamos entre trancos e barrancos, rumo a Canaã Celeste. E eu quero acreditar pela fé que nós avançaremos cada dia para a honra e glória do Senhor, confiando na glória dEle, porque o Senhor peleja por nós. Amém? O quarteto vai cantar uma música agora, que diz exatamente aquilo que nós precisamos para o próximo ano. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui esta manhã que tem tido dificuldade de entender e compreender que
que o Senhor está pelejando por você. Seus problemas são tantos que você tem tido essa dificuldade. E o meu apelo para você esta manhã é que você diga durante esse final deste ano, para o próximo ano: Senhor, eu quero confiar mais. Eu quero chegar nessa minha trajetória, nesse meu caminho, não quero mais olhar para trás. Eu quero começar aqui uma nova trajetória, uma nova confiança, confiando que o Senhor estará comigo todos sempre, que o seu amor estará comigo. Se você... Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome e te agradecemos porque esta manhã o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus que é capaz de abrir o nosso mar, abrir o nosso coração, nos libertar e nos livrar de qualquer coisa que nós estejamos passando. Nesta manhã, Senhor, toma em tuas mãos as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas aflições que temos enfrentado diante dessa caminhada. O Senhor conhece aqui todos melhor do que ninguém, sabe dos problemas, das lutas que eles têm enfrentado para estarem firmes nos seus caminhos, Senhor. Mas que esta manhã, ó Deus, eles possam continuar com a certeza de que o Senhor continua pelejando por eles. Que o Senhor os leve em paz e segurança para os seus lares, que neste restante de ano eles continuem com a fé fortalecida, confiando, com a fé renovada, na certeza de que o Senhor está com ele todos os dias, Senhor. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo, que estão com problemas, enfrentando dificuldades também, Senhor, mas que a tua misericórdia alcance a vida de cada um deles, para que eles possam sentir, ó Deus, o teu toque supremo, a tua misericórdia e a tua autoridade sobre as suas vidas também, Senhor. Louvamos pelas vozes do quarteto, que o Senhor continue os usando, para que eles continuem sendo instrumento em tuas mãos, Senhor. Aqui nós nos despedimos nesta manhã, com a certeza, ó Deus, de que, independente do que passemos na nossa caminhada, nós queremos marchar pela fé e avançar, para que um dia estejamos contigo nas mansões celestiais. Fica conosco, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.